Amados, quando nós falamos sobre uma palavra chamada foco, a gente pode trabalhar várias e várias questões sobre essa palavra. Então, se você não tem foco para estudar, você não consegue chegar no objetivo. Mas hoje eu quero falar sobre uma característica da palavra foco, muito óbvia. Ou seja, por exemplo, eu que aqui estou usando óculos. Uso óculos por quê? Porque a minha visão ela é meio desfocada. Então quando eu tiro o óculos, rapaz, eu só vejo uns negócios assim muito estranhos, não tenho noção de nada, só cor de roupa, mas quando eu coloco o meu óculos, o foco volta. E aí quando a gente fala sobre foco, é interessante nós pensarmos em algumas coisas. Primeiro, com foco ou sem foco, eu posso chegar em qualquer lugar. Quer ver uma coisa? Se eu quiser andar daqui até aquela mesa, sem foco, sem óculos, eu até posso ir. Mas eu corro um risco de cair ali naquele degrau ali e tomar um tombaço. Agora, com foco, eu também chego naquela mesa. Mas a segurança de eu chegar bem, ela é muito maior. Porque minha visão está focada. E assim na nossa vida, quando as coisas elas não têm foco, ou seja, quando você vê e fica tudo embaçado, assim como na nossa vida, quem não tem uma visão nítida das coisas, até chega em algum lugar. Mas a pergunta que eu faço para você é: de que maneira você está chegando nesse lugar? Para Jesus, o sucesso, ele não define nada. Como assim, pastor? Para Jesus, você conquistar alguma coisa, chegar em algum lugar, ser um servo do Senhor, servindo na igreja no louvor, pregando, ele não define nada. O caminho percorrido fala muito mais alto. Pergunta que eu faço para você hoje é: qual é o caminho que você está escolhendo para servir a Jesus? Quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler e trazer o tema dessa noite, Lucas 10, a partir do verso de número 25. Lucas capítulo 10, a partir do verso de número 25. Essa história é bastante conhecida. Você já com certeza ouviu, nós vamos tratar sobre ela nessa noite. A Bíblia diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Aí olha que interessante, o verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se do quê? Quando você se justifica sem que ninguém tenha lhe perguntado ou te acusado de nada, a probabilidade de você ter culpa no cartório é de quase 99,99%. Ele fez uma pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele fala: o que a lei diz? Como você interpreta? Ele respondeu: ama a Deus, toda a tua força, entendimento, tal, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: faz isso. Mas ele, porém, querendo justificar-se, se entregou. Não vive o que a lei dizia. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo:
Certo homem descia de Jerusalém para de Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando semi-morto, quase lá, pé na cova. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe então o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Amados, o tema da mensagem desta noite é: os meios justificam os fins, ou os meios validam os fins. Há por aí uma frase que diz que, às vezes o contrário, não importa, o importante é você chegar lá. Como você vai chegar lá? Se vira, se resolva, o importante é chegar lá. Mas hoje a mensagem vem para trazer algo contra isso. Os meios justificam sim e validam o fim. E quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus ele nos propõe uma mudança total de conceitos. Exemplo, próximo. Se eu perguntar para qualquer pessoa, talvez fora de um contexto de igreja, que não vem à igreja domingo, não lê a Bíblia, eu perguntar para ele o que significa próximo, ele vai falar assim: é o cara que está na minha frente, ou atrás, do meu lado, do lado esquerdo ou direito. Próximo, está próximo de mim. O Evangelho de Jesus traz um outro conceito de próximo. Próximo é aquele que carece de misericórdia, que talvez está do seu lado, ou está talvez sentado no último banco da igreja, mas precisa de ajuda. Ele está bem longe de você, você no primeiro, ele lá no fundo, mas ele é o seu próximo porque ele carece de ajuda. Já temos uma definição de conceito aqui. Quer ver uma outra definição? Primeiro, se eu perguntar para qualquer pessoa, o que significa ser o primeiro? A pessoa vai falar, é o que está na ponta, é o que começa a fila, é aquele que chega em primeiro em relação aos outros. Jesus já muda tudo, ele fala assim: no meu reino, o primeiro é o último. Vamos mudar outro conceito aqui. O Evangelho de Jesus vem trazendo novidade. Verdade. O que é verdade? Muitos vão dizer: verdade é o que a ciência diz. Aí Jesus vem e diz: eu sou a verdade. Feliz. Ser feliz é ter isso, ser feliz é ser aquilo, ser feliz é ter bem, ser feliz é isso, é isso. E aí a gente canta aquela canção que diz: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Felicidade também significa Jesus. E por último, vitória. O que é vitória para as pessoas no mundo? Claramente elas responderiam: vitória é chegar primeiro, é ganhar. E aí Jesus vem dizer: vitória nem sempre é ganhar. Aquele que não nega a si mesmo, aquele que não perder a sua vida por amor a mim, não ganha nada. E ele vai dizer mais. O apóstolo Paulo diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Que conceito é esse? Amados, não importa o que a gente passe, há uma vitória para nós nos céus com Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Não importa o que você enfrente, porque no reino dos céus os conceitos são todos diferentes dos daqui da terra. E aí, quando a gente vai entendendo isso, a gente começa a perceber que o Evangelho de Jesus é a lente, o óculos
pela qual nós devemos interpretar a vida, pela qual nós devemos viver. E por vezes o que acontece é que a gente se permite a caminhar. Lembra do trajeto que eu fiz? Eu estou aqui, ponto A, eu quero chegar no ponto B. A gente mesmo conhecendo Jesus, tendo relacionamento com Ele, a gente se permite viver esse caminho do chegar aqui até lá, com uma lente, com uma ótica toda trincada, toda embaçada, suja pelo pecado. E a gente muitas vezes vai sendo negligente com isso. Então a gente vai aqui, não, eu estou caminhando com Jesus, mas eu vou dar uma desviada aqui para a esquerda, depois eu vou entrar lá no batistério e eu tenho que chegar lá. Mas o importante é que eu estou com Jesus. Aí eu dou uma volta, rodo aqui e aí chego aqui. E a gente acha que Jesus lida muito bem com isso. A gente acha que Jesus aceita a gente ir para Ele por qualquer caminho. A famosa frase, todos os caminhos. Amado, isso é mentira. O único caminho que nos leva a Deus se chama Jesus Cristo. Mas a gente às vezes vai se permitindo viver essa vida cheia de caminhos, onde tem de tudo um pouco, menos de Jesus. É o cara que lida bem acreditar em horóscopo e vir na igreja todo domingo, mas amanhã ele vai ler o horóscopo, e para ele aquilo está super de boa. É o cara que sabe que aquilo que faz é pecado, e a consciência dele não pesa, está tranquilo, eu vou continuar sendo do mesmo jeito, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, e para mim está tranquilo. A gente quer resultados, mas a gente busca esses resultados com a lente suja. E sabe o que é mais triste? É que dá para alcançar resultados aqui na terra com a lente suja do pecado. Exemplo, eu posso ser pastor e ter uma vida torta lá fora, se ninguém descobrir. Eu posso ser batizado, membro de igreja e fazer parte da diretoria da igreja, mas ser mau caráter, bandido, se ninguém descobrir. Eu alcanço muitos resultados. Eu posso ter uma performance excelente aqui, mas às vezes a minha lente de vida, de enxergar as coisas, está suja. Se ninguém descobrir, está tudo certo. O sacerdote e o levita, que são os dois exemplos que Jesus conta nessa história, eles estavam caminhando, porém, eles não tinham um foco correto. Eles não tinham o foco que Jesus quer que eu e você tenhamos para viver com Ele. Ele não aceita qualquer foco. O Data Show, por exemplo, os irmãos talvez não saibam, mas ele tem uma pecinha lá, que se a gente mexer, ele embaça toda a imagem, fica sem foco. Você não consegue enxergar o que está escrito. E aí você tem que ajustar o foco para você enxergar bem o que está ali no Data Show. E o sacerdote e o levita, eles estavam no caminho, mas o caminho deles estava em uma imagem embaçada. A visão deles de vida e daquilo que Deus espera deles estava muito embaçada. Por quê, pastor? Porque servir o próximo, aquele cara que estava caído, ferido, era o caminho de Jesus, mas eles achavam, não, eu tenho um compromisso religioso, eu tenho que pregar hoje na igreja. Eu não posso atender o cara que está precisando de mim, porque eu tenho que pregar lá. Eu tenho horário. Se eu não dormir 8 horas, não, meu dia, amanhã. Não vou ligar para o meu pai, para minha mãe. Eu não vou ajudar meu amigo, porque deu 8 horas, eu tenho que dormir. O sacerdote e o levita tinham um caminho para seguir, e até talvez aqui entre nós, mas pastor, talvez ele tinha um horário lá na igreja, ele tinha um compromisso, mas o caminho que Jesus tinha para eles dois, naquele momento, não era ir para o templo, era atender aquele que precisava de ajuda, era atender aquele homem que estava ferido e carecia de misericórdia. Talvez assim como nós, eles estavam talvez com uma visão, não, eu estou servindo a Deus. Eles não estavam servindo a Deus, porque não era aquele caminho que Jesus tinha para eles. Pastor Roberto conta uma história, que uma vez uma irmã ficou endemoniada, né, pastor?
perto da hora do culto, ele chamou uma irmã para pregar e ele foi lá tirar o demônio da irmã. A pessoa, se o pastor fala assim, agora eu não posso. Nós temos o Evangelink e nós fomos fazer o Evangelink aqui de rua no sábado pela manhã no centro de Nova Andradina. Separamos as equipes, todos maiores de idade, responsáveis por cada equipe, cuidando. Daqui a pouco eu estou lá fazendo evangelismo com a água, chega uma pessoa e fala assim, pastor, tem um morador de rua sentado lá na calçada e ele quer ajuda. Na hora eu falei, mas gente, quem pediu para ir lá? Era para ficar lá no... Fica parado lá onde eu deixei, não era para tu sair do teu lugar. Pensando só, né? O que a pessoa vai fazer lá? Aí enquanto ela falava, minha cabeça só ficava pensando assim, aí eu vou lá, não vou, eu vou lá, não vou, eu vou lá, não vou. Se eu não for, pode dar, né, o xixo, que eu não amo as pessoas, que eu não cuido das pessoas. Mas se eu for, eu posso me envolver em uma enrascada, eu não sei quem que é esse homem. Eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Vou. Fui lá. Enquanto eu ia, minha cabeça, o que eu estou fazendo? Aí cheguei lá, o cara todo ferido assim, machucado. Eu, Jesus Cristo, agora o que eu vou fazer? Bêbado, 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 bêbado. E aí ele falava assim, eu quero ajuda. E depois falava uns outros papos, umas conversas nada a ver. E as meninas me olhando assim, e aí pastor, o que o senhor vai fazer? E eu olhando, falei, e agora? Aí eu falei, mas ele mora onde? Onde você mora? João Gil. Eu falei, quê? João Gil. Aí eu consegui entender, eu falei, cara, mas e se não é a casa que ele mora? Que garantia eu tenho que esse cara mora onde ele mora? Que ele está falando onde ele mora? Aí eu fiquei lá, eu falei, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Era para mim estar lá na água. Já mudaram tudo. E eu sou assim, planejou, faz o planejado. Quando sai do planejado, fui militar, o pastor Reinaldo também foi. É difícil para a gente. A gente planejou um negócio. Naquele domingo que eu fui pregar e que o vídeo não deu certo, irmãos, eu saí derrotado. Fui para casa e falei, mas o vídeo não funciona, porque eu planejei, eu sonhei, projetei. Então, quando foge do planejado, eu falando, o que eu estou fazendo aqui agora? Como é que nós vamos resolver isso aqui? Aí eu chamei o Israel, que era responsável, falei, Israel, vamos levar esse cara onde ele está dizendo que mora e vamos ver o que vai acontecer. E nós fomos lá, pegamos esse rapaz, todo sujo, coloquei dentro do meu carro. Não vou ser hipócrita de dizer não. Quando eu fui chamado para ser pastor, eu sonhava com este momento onde eu colocaria bêbados, drogados, alcoólatras no meu carro. Não sonhei. Eu falei, rapaz do céu. Aí, um homem falou certo o endereço mesmo. Era a casa dele. Chegamos lá, eu e Israel. Cadê o Israel? Está aí? Está ali. Chegamos eu e Israel, entramos na casa, uma senhora. Ela tinha uma hérnia que não dá para saber de onde vem, mas ela parecia que ela vinha de trás assim, irmãos, e ela descia, não conseguia andar. A casa muito suja, cheia de bagunça. E amados, aquela senhora começou a falar, ela tem filhos com boa renda, ela tem tudo para não estar ali, mas ela falou, se você quer me ajudar, ajuda o meu filho. Eu não saio dessa casa enquanto meu filho não for restaurado. E ela começava a falar da situação da vida dela. Eu sou emotivo. Chegou uma hora que eu falei assim, o que eu falo para uma mulher numa situação dessa? Como é que eu ajudo uma pessoa? E às vezes a gente que é pastor, né, a gente conversa. Há situações que você vai ajudar e que você sai de lá, você fala assim, meu Deus, sustenta a pessoa, porque eu não sei como vai aguentar tamanha dificuldade. Quando acabou a visita e nós conversamos e nós estamos procurando ajudar, a gente já sabe que outras pessoas ajudaram, que o rapaz já tem por várias vezes tentar ajudar, mas nós vamos tentar mais uma. Eu falei para o Israel, já pensou se eu não atendo esse homem? Já pensou se eu deixo ele?
porque não estava na agenda, não estava planejado, eu ia perder a experiência que eu tive hoje aqui, de abençoar a vida de alguém. Aquela senhora agradeceu a visita, nós oramos com ela. Não estava no meu caminho atender aquele homem, não estava no meu horário, não estava no planejamento do evangelismo, pior que é evangelismo, mas não estava no planejamento do evangelismo atender aquela situação, mas o caminho que Jesus tinha para mim naquele momento era: atende aquele homem. E às vezes a gente vai servindo a Jesus com esse foco errado. Eu sirvo na igreja, eu faço na igreja, mas você não ajuda a pessoa que está dentro da sua casa e que carece de misericórdia. Pode ser teu filho, tua filha, tua esposa, teu esposo, alguém que precisa de você. Então vir à igreja não vai talvez agradar a Jesus, porque para Jesus os meios, o caminho justifica você estar aqui. Ele não negocia. Jesus disse em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você quer servir a Jesus da maneira certa, entenda, não há caminhos, há o caminho, e ele se chama Jesus. Você quer restaurar sua família? Não há caminhos para isso, há o caminho. Você quer mudar sua vida espiritual? Não há caminhos, há o caminho. Você quer ser uma pessoa melhor? Pode ler os livros, pode tudo, mas se você não tiver Jesus, tua máscara cai. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Você vai até chegar a algum lugar, como eu disse, com o foco todo embaçado, sem óculos, sem nada, eu até chego lá. Mas a pergunta que eu faço é: de que maneira você vai chegar lá? Porque entenda, qualquer lugar que você chegue sem Jesus é um lugar maldito. Construir minha empresa, mas não foi pelo caminho de Jesus, é maldito. Comprei um carro, mas comprei escondendo os negócios, é caminho maldito, é maldição para a tua vida. Qualquer coisa que você faça e que Jesus não é o caminho, é maldição na sua vida. Por isso a pergunta que eu faço para você é: qual caminho você está seguindo para ter amigos? Pastor, para ter amigo, eu tenho que ser alguém que eu não sou. Não é esse o caminho de Jesus para você. Para ter um relacionamento, eu minto o tempo todo. Não é esse o caminho que Jesus tem para você. Para ter uma vida boa, pastor, eu fico mentindo, eu fico passando a perna nas pessoas, eu fico trapaceando. Não é esse o caminho que Jesus tem para você, para ter a vida boa. Ah, pastor, eu busco a paz fazendo guerra. Já viu essa? A pessoa tem paz fazendo guerra na vida dos outros. Isso não é caminho de paz. Eu mando todo mundo calar a boca, ninguém se mete na minha vida, eu sou poucas ideias, e é isso mesmo. Não é esse o caminho de paz que Jesus tem para você. Qual caminho você está seguindo para ter alegria? Pastor, eu só fico alegre quando eu bebo as minhas cervejinhas. Pastor, eu só fico alegre quando eu coloco aquele funk bem sujo, podre e pesado. Essas musiquinhas da igreja, ou musiquinha chata, mas quando eu ponho meu funk, quando eu ouço, pastor, vem uma alegria tão grande. Esse caminho não é o caminho de Jesus para você. Pastor, para ter alegria eu preciso fumar um cigarro, eu preciso usar droga, pastor. Esse caminho não é o caminho. Qual é o caminho que você tem seguido para ter dinheiro? Cada um aqui sabe onde o calo aperta, mas a consciência na hora de dormir, leve, não tem preço e dinheiro no mundo que pague. Mas qual é o caminho que você tem seguido para ter dinheiro? Pastor, eu tenho uns rolos aí, tem um dinheirinho que vem por fora, mas puxa vida, sou filho de Deus, né, pastor? Jesus tem que me abençoar. Amados, não é isso. Qual é o caminho que você tem seguido para ter sucesso pessoal, ministerial, familiar e profissional? Quantos pastores, agora a nossa classe pastoral, com grandes ministérios, mas com a sua vida destruída, familiar
espiritual, porque se doam muito para a igreja e pouco para as pessoas que realmente precisam delas. Nós, como Igreja Batista Nova Andradina, amados, entenda algo. Nós queremos que essa igreja cresça, amém? Mas a gente não vai buscar o crescimento por qualquer coisa, a qualquer custo. Nós entendemos que para essa igreja crescer, existe um caminho, e nós não vamos abrir mão de nenhum princípio desse caminho para chegar em um crescimento. Se tiver que chegar demorado, sofrendo, chorando, ralando, para permanecer no caminho que é Jesus, nós permaneceremos. Ah, mas a igreja A faz isso, a B faz aquilo, pastor, a C tem isso. Nós não vamos sair dessa base aqui. Nós queremos que essa igreja cresça, mas vai ser pelo caminho certo. Tem muita gente que se orgulha do que vive. Pastor, meses, anos de vida, olha o que nós já estamos vivendo. Se for pelo caminho certo, glória a Deus. Se tiver acontecendo tudo que vem acontecendo pelo caminho errado, é maldição na tua vida. Amor, perdão, oração, humildade, serviço, santidade, verdade, lealdade, honra e muitos outros valores listados na palavra de Deus. É o caminho para servir a Jesus. Pastor, eu sirvo a Jesus, mas eu odeio o meu pastor. Reveja isso, está errado. Não dá para você servir a Jesus e odiar seu pastor. Eu não gosto daquele pastor. Então, amado, você está errado. Eu sirvo a Jesus, mas eu odeio meu irmão. Você também está errado. Pastor, eu não vou com a cara daquele fulano. Que óculos você está usando para servir a Jesus? Qual é o caminho que você está percorrendo para servir a Jesus? Nós tivemos evento aqui do Dia das Crianças, uma bênção. E sabe por que tem sido uma bênção, amados? Porque a igreja tem entendido o valor da unidade do serviço. Porque no dia, uma vez, amados, olha só que interessante. Palmeiras e Atlético Mineiro. Acaba o jogo, Palmeiras vence. Entrevista coletiva com o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira fala o seguinte, olha só que interessante, eu falei, cara, isso aqui eu tenho que levar para a igreja. O Abel Ferreira falou assim, nós palmeirenses precisamos entender que o inimigo, o adversário, está do lado de fora, não pode estar aqui. Porque havia uma briga de diretoria, uma briga entre os jogadores. E na hora que ele falou isso, eu falei, cara, isso é sensacional. O nosso inimigo não pode estar aqui dentro. Gente falando mal um do outro, gente torcendo mal para dar errado. Irmãos, isso não vai gerar fruto nenhum. O nosso inimigo se chama Satanás e não os próprios irmãos. E não o pastor A, B ou C. E não o fulano da diretoria. E não o ciclano que vem aqui na igreja e que você acha que viu uma vida torta e não podia estar aqui. Amados, o inimigo não está aqui dentro, ele está fora. Agora não dá para a gente achar, não, eu sirvo a Jesus porque eu vou na diretoria, porque eu sou membro da igreja, porque eu faço, e manter a mesma postura. Jesus não aceita qualquer caminho para servir Ele. Não, pode servir sem óculos, anda aí, vai seguindo eu, faz o que você quer, fala o que você quer, pensa o que você quer, vive o que você quer, e eu vou aceitar. Jesus não. Há um caminho. Há um caminho. E esse caminho é único e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu escrevi uma frase, eu quero que você preste atenção, e diz assim: o fim, a missão cumprida, os aplausos, os elogios, o sucesso, a boa impressão, a boa imagem, não escondem para Deus o caminho percorrido. O Senhor Jesus é o único que consegue ver o caminho que você está percorrendo para ter a vida que você tem. E para Deus, o caminho tem mais valor do que qualquer outra coisa. Qual é o caminho que eu estou percorrendo para ser um pastor? Qual é o caminho que eu estou percorrendo para ser uma mãe, para ser um pai? Qual é o caminho que eu estou percorrendo para ser membro de igreja? Membro de igreja.
Qual é o caminho que eu estou percorrendo para ser um bom amigo, para ser um bom filho? Para Jesus, a aparência, a imagem, o seu status não me interessa. O caminho para Ele vale mais do que qualquer outra coisa. Por isso, examine constantemente o preço que você está pagando para viver. Se você tem 3 trabalhos, 4 trabalhos, 2 trabalhos, 1 trabalho, se você ganha o dinheiro que ganha, mas está entrando no ponto de pegar uma depressão, já está ficando leleco da cabeça, se você tem tudo que tem, mas sua família está a ponto de ser destruída, se você está vendo a sua vida espiritual ir para o ralo, e tudo que você viveu um dia, Satanás vem tirando, vale a pena continuar vivendo do jeito que você vive? Vale a pena você pagar o preço para viver a vida que você está vivendo hoje? Amados, a gente como servo de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra chamada sucesso. Meu ministério é grande, minha empresa é isso, eu tenho isso, a minha vida é isso. Porque por trás dessa frase há um preço a se pagar. Você não vai conquistar nada sem pagar nenhum preço. Agora a questão é, vale a pena você pagar o preço que você está pagando? Está valendo a pena? Está te fazendo ficar mais próximo de Jesus? Ou você está percebendo que de pouco a pouco a sua vida... Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fica para nós essa reflexão, essa mensagem dessa noite. Nós vamos ceiar. Jesus pagou um preço de sangue. Jesus pagou um preço com a própria vida para que você estivesse aqui hoje, livre do pecado e com a certeza de vida eterna nos céus. Para ir para Jesus, você também precisa pagar um preço. E esse preço se chama renúncia. Tem uma música do Anderson Freire que diz: não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, foi o Senhor que preparou. Não despreze a sua cruz. Tem um outro hino também que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amados, são hinos preciosos, mas que trazem para nós essa verdade que às vezes a gente canta e não vê. Jesus não aceita qualquer caminho. Não existe essa frase de todos os caminhos levam a Deus. Há um caminho, e esse caminho parte de renúncia, de arrependimento e de dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu sou falho, miserável, pecador, careço da Tua graça, dependo do Senhor e quero ser como criança no Teu reino. Faça em mim a Tua vontade, me quebra e me faz de novo.